Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Desculpe ainda não fui curado direitinho dos pulmões, né? Tomei tanto vento que ainda estou sentindo, mas já estou ficando melhor. E vou ficar bem em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre hospedando a glória de Deus. Esse é o ano que nós separamos para meditar, para entender, para nos posicionarmos com relação à hospedagem da glória de Deus. E o que eu quero dizer com hospedagem da glória de Deus? A glória de Deus é Jesus. Ele é a manifestação maior da glória de Deus. E Ele vive em você. Então você hospeda a glória de Deus. Se você tem a Jesus no seu coração, e você o tem, você hospeda a glória de Deus. Agora, essa não é a grande notícia, que você hospeda a glória de Deus. A grande notícia é, você pode hospedar de uma maneira excelente ou pode hospedar de uma maneira muito pobre. Como é que nós hospedamos a glória de Deus? Isso depende de nós, ok? E esse processo de aprender a hospedar a glória de Deus se chama o processo de santificação. Amém? Então, aí no capítulo 22 de Lucas, nós vamos continuar falando sobre a hospedagem da glória de Deus. Versículo 39, Jesus no Getsêmani. Diz aí o texto: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando a um lugar escolhido, Jesus disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. E dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós hoje queremos continuar e vamos pregar muitas vezes sobre esse tema, hospedando a glória de Deus no meio das tribulações. Porque a Bíblia diz que neste mundo nós teríamos tribulações, teríamos provações. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas ele conclui: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não vai te livrar das tribulações, mas ele vai dar a vitória sobre as tribulações, porque ele já venceu. Não é que Jesus vencerá, ele já venceu. Já é fato consumado que Jesus venceu. Agora, o fato que ainda não é consumado é a parte do fato que depende de você. Fazer a vitória dele a tua vitória. Muitas vezes esse é o problema em que nós nos enroscamos. Jesus já venceu, a vitória dele é a minha vitória, mas eu não me estabeleço perante Deus, eu não me posiciono perante Deus para fazer com que a vitória dele seja a minha vitória. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer com que a vitória de Jesus seja a nossa vitória. Nós não temos vitória por nós mesmos. A nossa vitória é a vitória de Jesus. Essa é uma parte. Agora, a parte interessante dessa história é que Jesus nunca sofreu nenhuma derrota. Portanto, quando a Bíblia diz nós somos mais do que vencedores, isso é verdadeiro, porque a nossa vitória é a vitória de Jesus e nele nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, diz a Bíblia. Então nós não temos nenhuma razão, nós não temos, de fato, nenhuma justificativa para não vivermos uma vida vitoriosa. Para não hospedarmos a glória de Deus na nossa vida e deixarmos a glória de Deus transbordar na nossa vida e manifestarmos a glória de Deus enquanto vivemos aqui nessa terra. Amém? Então, nesse texto nós estamos vendo Jesus hospedando a glória de Deus nas tribulações. Amados, se nós tivermos que hospedar a glória de Deus só quando está tudo bem, vai ter muitos momentos que nós não vamos hospedar a glória de Deus. Se a Bíblia é certa, e ela é, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Então, nas aflições, nós não poderíamos hospedar a glória de Deus. Mas a notícia é essa, que nós podemos hospedar a glória de Deus não importando a circunstância.
não importando as circunstâncias. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior do que toda e qualquer circunstância. Nosso Deus não está limitado por circunstâncias, não está limitado por problemas. Ele é maior do que qualquer problema. Agora, nós temos que aprender isso. E é isso que vai trazer para a gente a vitória, ou vai nos habilitar para tomar posse da vitória de Jesus. A primeira coisa que eu quero meditar com vocês é que hospedar a glória de Deus deve ser um estilo de vida. Não deve ser uma coisa que acontece assim esporadicamente na nossa vida. Hospedar a glória de Deus não é aquilo que acontece aqui no domingo, pela manhã, na hora da adoração. Hospedar a glória de Deus não é aquilo que acontece nas nossas vigílias de oração, aqueles que fazem no nosso tempo de oração, de leitura da palavra na casa. Não é só isso, é também isso. Mas principalmente hospedar a glória de Deus é um estilo de vida. Um estilo de vida no qual nós reconhecemos que Jesus habita em nós. E cada movimento que nós fazemos deve ser e precisa ser coerente com o que Jesus é e com o que Ele faz. Amém? Então, quando nós entramos nessa linha de vida, quando nós tornamos a hospedagem da glória de Deus um estilo de vida para nós, aí nós entramos no melhor que Deus tem para a nossa vida. Ele disse, se vocês crerem, se vocês obedecerem, comereis o melhor dessa terra. Então é isso que nós precisamos fazer. Então como é que nós hospedamos a glória? Como é que a glória de Deus deve ser um estilo de vida? Eu estou pegando a pessoa de Jesus para a gente falar, porque ele é nosso modelo por excelência. Às vezes a gente fala do Paulo, tudo bem, ele é um bom modelo, Pedro é um bom modelo, os outros discípulos são um bom modelo, outros personagens da Bíblia foram bons modelos, mas por excelência, Jesus é o padrão, ele é a medida. Então, quando nós pegamos a Jesus como nosso modelo, isso é perfeito, amém? Então vamos ver como é que Jesus fez da hospedagem da glória de Deus um estilo de vida. Hospedar a glória de Deus deve ser um estilo de vida consistente com o nosso destino. Amados, se você não tiver um estilo de vida que hospeda a glória de Deus, sabe o que vai acontecer? O teu destino vai ser um negócio muito entrecortado. Vai ter horas que você está hospedando a glória de Deus e você está andando no teu destino. Aí você pega um shortcut, um atalho, e você vai para lá e você deixa de andar na glória de Deus. E aí você tem que voltar e andar de novo. Você vai passar tempos na tua vida em que vão ser tempos que você realmente está em comunhão, em oração e adoração. Então você está hospedando a glória de Deus. E aí vai vir aqueles períodos de baixa. E se você não tiver cuidado, não fizer do teu estilo de vida um estilo que hospeda a glória de Deus, você vai ter então períodos na tua vida em que não vão ser. E esses períodos em que você não hospeda a glória de Deus serão pura perdas. Porque você não vai conhecer o teu Deus nesses períodos. E principalmente, uma das coisas que nós precisamos conhecer a Deus é no meio da tribulação. Quem é o nosso Deus? Parece que as tribulações, parece não, elas são na verdade um desafio para que nós conheçamos o nosso Deus. Por que Deus deixa vir as tribulações sobre nós? Porque Ele quer que a gente conheça a Ele como Senhor de todas as circunstâncias. É por isso que Ele permite. As tribulações são um treinamento para a tua vida. É a escola de Deus. As tribulações são a escola de Deus para a tua vida. Onde você vai aprender a tomar as decisões segundo o coração de Deus. Onde você vai aprender a pensar como Jesus pensava. Então tem que ser um estilo de vida consistente com o nosso destino. Se eu fosse perguntar para você aqui nessa manhã, qual é o seu destino? Uau, não responda. Mas se eu fosse perguntar para você, qual é o teu destino? Você vai dizer, pastor, eu não sei qual é o meu destino. Então você está com um problema. Destino é o lugar em que você tem que chegar. Se você não souber para onde você está indo, você não consegue chegar no lugar que você gostaria de chegar. Se você não sabe qual é o seu destino, dificilmente você vai completar o teu destino. Porque o destino nada mais é do que a tua caminhada para chegar no ponto final. E durante a tua caminhada, tudo aquilo que está no teu caminho é parte do teu destino. E se você não sabe qual é o teu ponto de chegada, não sabe qual é o seu destino, você está andando igual o povo de Israel no deserto, em círculos.
nosso destino não é um destino que anda em círculos, é um destino que tem começo, meio e fim. Deus não volta atrás na história. Amém? Então nós precisamos conhecer qual é o nosso destino, porque nós temos que viver uma vida consistente com o nosso destino. Amém? Então olha só a pessoa de Jesus. Primeira coisa que nós temos que saber para poder viver uma vida consistente com o nosso destino é saber o tempo que nós vivemos. E é saber o que é que Deus tem para nós nesse tempo em que nós vivemos. É saber o tempo que vivemos e fazermos as coisas necessárias que temos que fazer. João capítulo 13. João capítulo 13 nos mostra Jesus fazendo exatamente isso. Ele discernia o tempo em que ele estava vivendo e ele fazia as coisas que ele tinha que fazer. Escute só o capítulo 13, versículo 1 em diante. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, agora presta atenção nisso, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Você sabe a hora que você está vivendo agora? Que hora é essa que você está vivendo agora? Jesus sabia. Quando ele chegou naquela hora, a Bíblia diz assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia que ele estava para ir, mas ele não podia relaxar. Sabe por quê? Porque enquanto ele estava aqui, ele tinha uma missão. E amados, presta atenção nisso que eu quero dizer para você. Se você não sabe que enquanto você está aqui, você tem uma missão, é muito possível que o seu destino seja completo. Porque parte do teu destino é composto de duas coisas principais. Primeiro, a tua identidade. Se você não souber quem você é, você não pode andar no seu destino. Segundo, a tua missão. Você não veio a esse mundo por casualidade. Deus não é um Deus de casualidades. Deus é um Deus de propósito. E pelo fato de que Deus é um Deus de propósito, você tem uma missão. E se você estiver fora da sua missão, tem alguma coisa errada, você está fora do seu destino. Se você está fora da sua identidade, está fora do seu destino. Entenderam isso? Então veja o que Jesus diz aí no texto que nós estamos lendo. Sabendo que era hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um pouco não adianta, metade não adianta, 2/3 não adianta, 98% não é suficiente. Você tem que ir aos 100%, porque o teu Deus é um Deus de 100%. Então Jesus amou o pessoal e os amou até o fim. Eu quero fazer uma pergunta para você. Suponhamos que você saiba o seu destino e hoje você está vivendo esse texto aí do João 13 que nós estamos lendo, é o último dia da vida de Jesus. O último dia, antes, é a última ceia. Daí logo Judas agarrou Jesus, ele foi preso e foi morto. Veja, teria no máximo mais uns 3 dias, no máximo, depois desse dia. Suponhamos que você sabe o dia que você está vivendo. E você sabe que você vai ser crucificado. Você sabe que você vai passar por uma tribulação terrível. Algo horrível que você não gostaria que acontecesse, vai acontecer com você. Mas você sabe que isso é parte do teu destino. A pergunta é essa: o que você estaria fazendo? Sabe o que Jesus estava fazendo? Amando os seus que estavam no mundo. Ensinando os seus. Será que você teria essa coragem de Jesus? Sabendo o que ia acontecer, você está ali com os discípulos ainda mais que ali junto estava o Judas que logo ia sair para traí-lo. Que aí do capítulo 13 ele saiu para trair Jesus. Vender Jesus por 30 moedas de prata. Como você faria? O que você faria? Então, veja bem, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, é que hospedar a glória de Deus nas tribulações é hospedar vivendo um estilo de vida consistente com o nosso destino. Não interessa se é bom para mim, não interessa se eu vou sofrer. Nós vivemos numa era, amados, que nós não queremos sofrer. Nós não queremos. Se Deus estiver procurando um mártir, não sei se ele vai achar nessa era que nós estamos vivendo na igreja. Suponhamos que Deus viesse aqui e ele dissesse: eu quero você para ser um mártir. Você diz:
Está amarrado, isso não é Jesus, é o diabo. Como se Deus não tivesse mártires. Você sabia que quando você pega o livro do Apocalipse, está lá aqueles que morreram, os mártires, no pé do trono de Deus, e eles estão perguntando para Deus, e eles dizem assim para Deus: Senhor, até quando não vai vingar o nosso sangue lá na terra? E sabe o que Deus diz para eles? Ele diz: espera mais um pouquinho, ainda não se completou o número daqueles que vão morrer. Sabe? Essa vidazinha centralizada em nós mesmos é a maior abominação contra Deus. A nossa vida deveria ser centralizada no nosso Deus. A nossa alegria seria ter o privilégio de morrer por Ele. Leiam a história de Estevão, o primeiro diácono, lá em Atos. Leiam a história dele. Apedrejavam Estevão e o Estevão dizia: Senhor, não imputa esse pecado a eles. E ele dizia: eu vejo o céu aberto. E aí o pessoal rangia o dente. Ele estava tendo a glória de sofrer. Ninguém quer essa glória hoje em dia. Por isso que eu estou falando desse assunto, hospedar a glória de Deus nas tribulações. Entenderam? Porque tribulação faz parte da vida. Deus não está preocupado que você entre em tribulação. Deus está preocupado que você entre em tribulação e vença, como venceu Jesus. Essa é a preocupação de Deus. Deus está preocupado em que Ele seja o centro da sua vida, que você não o negue por causa de alguma perseguição, alguma tribulação. Faça como Jesus fez. Amém? Então, saber o tempo que nós vivemos e fazer as coisas necessárias. Jesus estava ali então com seus discípulos, a Bíblia diz: amou até o fim. Sabe o que ele faz? Ele pega uma toalha, amarra em torno de si e vai lavar os pés dos discípulos. Sabe o que ele está fazendo? Uma coisa de escravo, aqueles que tinham assim a argolinha no dedo, na orelha, desculpe, e não tinham direito a nada. Quem lavava o pé dos visitantes na casa eram os servos da casa, os escravos. Jesus então está ali naquela atitude. Ele tinha sido chamado para servir. Ele disse: eu não vim no mundo para ser servido, mas eu vim para servir. E ali ele estava, ele servindo e servindo até o fim. E pensa nisso. Ele lavou o pé do Judas antes que o Judas saísse dali para traí-lo, vendê-lo por 30 moedas de prata. E ele tinha consciência do que estava fazendo. O que você faria num caso como esse? Jesus tinha consciência. Sabe por quê? Porque ele tinha consciência de quem ele era e das coisas que ele deveria fazer. Ele tinha consciência da missão dele. Ele tinha consciência das coisas necessárias do que ele tinha que fazer, sabe? Essas coisas todas foram as que vão ser testemunha contra Judas no dia do trono branco lá do juízo. Quando Judas aparecer na presença de Deus por julgamento do trono branco, que está escrito lá no Apocalipse, e for abertos os livros das obras, vai ser lido todas as obras que foram feitas para ele. Inclusive que o pé dele foi lavado na última noite e ele com os pés limpos saiu para trair Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então, amados, nós não somos um fim em si mesmo. A minha vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito. E não é o nosso propósito, é o propósito de Deus. É um propósito muito maior do que o seu propósito. Está muito mais para lá do que você. É um propósito grande. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para você. É maior do que você, porque se for do teu tamanho é teu, não é de Deus. Certo? É teu, não é de Deus. Não precisa ser de Deus se for do teu tamanho. Pode ser teu. Então Deus tem isso. Então a outra coisa que nós vemos Jesus fazendo foi resumir a mensagem e assegurar que ele foi entendido. Ele lava os pés e ele faz um discurso. Vocês viram o que eu fiz? Eu, sendo o Senhor, lavei os pés de vocês. Vocês deveriam lavar os pés uns dos outros. Mas sabe de uma coisa? Nós não queremos hoje em dia lavar os pés, nós queremos julgar. Nós queremos emitir o nosso juízo. E esquecemos que a Bíblia diz: com a mesma vara que a gente tiver julgado, nós vamos ser julgados. Então, nós sentamos num lugar que não é nosso, é de Deus. Estamos questionando as coisas. E sabe, muitas vezes estamos abrindo portas nas nossas vidas. Coisas estão acontecendo nas nossas vidas e nós estamos tão cegos que não conseguimos ver o que está acontecendo. Por consequência, abrimos portas na nossa vida. Então estava ali Jesus ensinando. E ele disse: olha, vocês têm que ser servos uns dos outros.
servir uns aos outros. Vocês não são juízes uns dos outros. Vocês têm que servir uns aos outros. Lavar o pé uns dos outros. Honrar uns aos outros. Como eu estou fazendo. Então o que se faria nos últimos dias da sua vida, se você soubesse? Você estaria lavando o pé de alguém? Do Judas? Do Judas da tua vida, porque todos nós temos um Judas na nossa vida. Um traidor que nega a gente, que fala mal da gente, que condena a gente, que julga a gente. Esse é o Judas. Entende? Todos nós temos. O que você faria com o seu Judas? Lavaria o pé dele? Hã? Se você tiver consciência, se você tiver o estilo de vida, como era o estilo de vida de Jesus, você vai fazer isso. E sabe de uma coisa? Essa vai ser a tua glória. Jesus vai olhar para você. E quando você chegar perante ele vai dizer: venha, bendito do meu Pai. Eu tive fome, me deu de comer. Eu tive sede, me deu de beber. Eu estava nu, me vestiste. E aí diz lá, eu estou citando um texto da Bíblia. Alguns dizem assim: mas Senhor, quando é que te vimos nu? Ele diz: cada vez que você fez isso para um dos meus, você fez para mim. Nós esquecemos que quando nós fazemos para os outros, nós estamos fazendo para Jesus. Mas também esquecemos de outra coisa. Que quando nós estamos fazendo mal para os outros, nós estamos fazendo mal para Jesus. Quando nós estamos falando mal dos outros, quando nós estamos caluniando os outros, julgando os outros, nós estamos julgando o Senhor dele. Não podemos esquecer disso. É terrível, porque hospedar a glória de Deus tem que ser um estilo de vida. E isso é muito comprometedor. Muito comprometedor. Amém? Outra coisa, devemos ter consciências e dominar as circunstâncias adversas. O Judas. Gente, sabe por que tem um Judas na sua vida? É da mesma coisa. Uma vez Deus me deu uma palavra na igreja, talvez eu precise pregar ela de novo, porque às vezes o tempo passa e a gente esquece de tudo que ouviu, né? Deus me deu uma palavra lá sobre Ana, e tinha uma mulher lá chamada Penina. Ana e Penina. Penina era a segunda mulher do Eucana, que era o marido da Ana. E a Bíblia diz claramente que o Eucana amava a Ana. Então por que se ele amava a Ana, por que ele tinha a Penina? Não sei. Lá no Velho Testamento tinha umas leis assim, que dizia que se você tivesse casado com alguém e o marido da mulher morresse, o irmão mais velho tinha que casar com ela para gerar descendência. Talvez era isso, não sei. O texto não diz, mas talvez fosse. Mas tinha uma Penina. E cada vez que a Ana não tinha filhos e a Penina tinha filhos. E ela sabia que o marido dela amava e sabia que ela não era assim tão amada, porque ela foi pego aí, né, no correr da vida por necessidades. Não foi a escolha do marido dela. Então ela chegava na igreja, cada vez que iam para a igreja, lá no Velho Testamento, ela apezinhava a vida da Ana. E a Ana ficava depressiva, chorava, não comia, não conseguia fazer mais nada. Vocês sabiam que as peninas Deus usa para que a gente possa entrar no nosso destino? A penina foi usada. Sabe por quê? Porque a Ana já estava num estágio que ela tinha um marido que amava, não tinha filho, e o próprio marido dela disse: Ana, por que você está chorando? Porque está depressiva. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas sabe, a penina entrou na vida da Ana para poder desafiar e trazer para Ana o futuro que Deus tinha para ela. Se não fosse a Penina, não teria nascido um garoto chamado Samuel. Porque a Penina massacrou tanto a vida da Ana que um dia a Ana disse: chega! Foi lá, se ajoelhou e orou e chorou, e orou e chorou. E naquele dia ela produziu no reino do Espírito o garoto Samuel. Depois foi para casa, fez sexo com o seu marido e o Samuel nasceu, mas foi de joelho que ele foi produzido no reino dos céus. E Deus tinha isso para ela. Sabe quantas coisas que Deus tem para você, que às vezes só vem à tona através das tribulações? Por isso que eu estou pregando sobre tribulação, gente. Eu não sou negativo. Está amarrado, eu não quero tribulação. Se eu puder evitar, eu evito. Mas tribulação tem um efeito, tem um propósito pedagógico de ensino para as nossas vidas. Para nos levar a chegar àquilo que Deus quer no nosso destino. E às vezes a gente não sabe.
Então, olha só Jesus, estava o Judas. E ali Jesus tendo que trabalhar com Judas. Ele tinha que aprender a dominar sobre as circunstâncias adversas. Ele tinha que ir com Judas até o fim, até que o Judas cumprisse o propósito dele na vida de Jesus. Judas tinha um propósito na vida de Jesus, que não foi Deus que deu para ele. Ele escolheu. Porque eu não penso que o Judas foi o Judas porque não tinha outro jeito. Presta atenção nisso. Não quero gastar tempo com isso, mas eu quero dizer isso para você não ficar confuso. Se o Judas não teve uma outra chance a não ser o Judas, ele pode chegar perante Deus e dizer assim, ó, traí teu filho porque o Senhor me criou para traí-lo. Em outras palavras, não sou culpado. Não tinha outra coisa que eu pudesse fazer. Não, o Judas foi o Judas por causa da posição que ele assumiu. Ele era ladrão, era tesoureiro, tudo que ele queria saber era do dinheiro. Por isso vendeu Jesus por 30 moedas. Entenderam? E o Judas estava ali. Bem ali, pertinho. Porque Deus tinha alguma coisa para a vida de Jesus através do Judas. Não abandona os teus Judas antes deles cumprir o papel deles na tua vida. Tem um papel didático que Deus precisa ajudar você a cumprir. Tem que fazer as transições necessárias. Uma vida que os pés da glória de Deus como estilo de vida, ela tem que fazer as transições necessárias. Sabe o que Jesus fez na última ceia? Na última Páscoa? Ele fez a transição da Páscoa para a Santa Ceia. Foi na última Páscoa que Jesus instituiu a Santa Ceia. Porque ele era o cordeiro da Páscoa. Não tinha mais sentido, depois da morte dele, continuar matando o cordeiro. Então ele fez a transição de cordeiro, de Páscoa para a Santa Ceia. Onde o vinho e o pão, que é um símbolo do corpo dele, são instituídos. Sabe? Você precisa ter um estilo de vida, porque na tua vida tem que fazer muitas transições. Muitas transições. Muitos aí, em nome de Jesus, eu vou dizer isso. Deus está falando comigo, muitos de vocês aí vão fazer transição nas suas vidas. Vocês vão fazer transição de trabalhadores, talvez de dono de empresa, para pastores, para missionários. Essa é uma igreja missionária. E eu sei que o diabo é contra a nossa igreja missionária. Porque o diabo se levanta quando a gente envia missionários. Ele se levanta com o sustento de missionários contra. Ele se levanta contra tudo. Ele se levanta. Porque esse é o negócio dele. É resistir às coisas de Deus. O nosso negócio é pôr ele no lugar dele. Então temos que cuidar das transições da nossa vida. Há transições que tem que acontecer na nossa vida. Se a nossa vida se o nosso estilo de vida é hospedar a glória de Deus. Amém? Segunda coisa, nós temos que ir de encontro ao nosso destino. Veja agora o que está escrito aí em Lucas 22, 39. E saindo Jesus, foi, repita a palavra comigo, como de costume. Fala outra vez, como de costume. Era um estilo de vida. Ir num jardim chamado Getsemane para orar. Ele fazia sempre isso. E naquele dia, era a última vez que ele ia naquele jardim para fazer isso. Mas ele sempre fez e ele continuou fazendo. E ele sabia que era lá que ia chegar o Judas com toda a turma para prendê-lo. Ele podia ter evitado e orar naquele dia em outro lugar. Igualzinho Daniel, que orava com a janela aberta para Jerusalém, e aí os traidores disseram, olha, fizeram um decreto, o rei fez um decreto que ninguém podia orar para outro Deus que não fosse ele, só para pegar o Daniel. E o Daniel continuou, sabendo do decreto, ele continuou orando com a janela aberta do mesmo jeito que sempre fez. Quantos de nós mudamos a nossa vida para adaptar para nós, para ficar mais fácil para nós, para não pagar preço? Negociamos a nossa fidelidade. Negociamos a fidelidade. Mudamos para ficar melhor. Jesus podia ter mudado, podia ter orado em outro lugar. Pergunta é essa, será que Deus não ouviria se Jesus fosse em outro lugar? Ouviria, só que não iam achar ele para prendê-lo. Porque todo mundo só encontraram ele porque ele estava num lugar que era conhecido, que ele ia lá sempre. Sabe, muitas vezes nós estamos dando volta, tentando evitar aquilo que Deus tem na nossa vida porque não é muito bom. Então, manter os costumes espirituais que nos mantém saudáveis na fé. Ainda
ainda que eles nos custem. Nesse caso aí, Jesus, olha o preço que pagou. Daqui a pouco vem o Judas e dá aquele beijo maligno nele. E aí o prende. Lá naquele jardim, tudo isso aconteceu. Então nós estamos falando, hospedando a glória na tribulação. Sabe o que Jesus estava fazendo? Hospedando a glória de Deus na vida dele. Hospedando a glória de Deus no meio dessa tribulação. E para hospedar a glória de Deus, uma coisa que tem que acontecer é isso, é você ir em encontro do teu destino. Mas Jesus, essa parte do destino, você não pode dar uma cortada aqui, corta aqui, amarra aqui esse pedaço e deixa esse negócio fora. Não existe isso. Não existe. Porque tudo na tua vida é para a glória de Deus. Inclusive o teu sofrimento. Inclusive as tuas tribulações. Se você não estiver sofrendo por pecado, aí já não é. Se você estiver sofrendo e for justo, não for por causa de um pecado, é para a glória de Deus. Amém? Então olha só, olha a terceira coisa aí. Resistir à tentação que pode nos desviar do propósito das nossas vidas. Veja o versículo 40 que diz aí. Chegando ele ao lugar escolhido, disse Jesus, orai para que não entreis em tentação. Lugar escolhido. Ele escolheu de propósito o lugar onde ele seria entregue, onde ele iria orar. E ele diz, então, vamos orar para que não entremos em tentação. Amados, quando a coisa estiver feia, ore. Quando estiver difícil, ore. Quando estiver inseguro, ore. É a única coisa. Se Jesus fez isso, imagine você e eu. O que você acha? Quanto nós precisamos? Se Jesus precisou disso. Porque aqui nós estamos vendo Jesus, perfeito homem, precisando fazer isso. É resistir à tentação de nos desviar do propósito. Pastor, ora por mim. Mas, irmão, por que você não ora? É que eu estou meio depressivo, porque eu estou no meio de uma situação tão ruim, não consigo orar. Irmão, aí é que tem que orar. Entenderam? Mas o que a gente faz? A gente dá de mão. A gente não faz o que deveria fazer. E aí a coisa fica exatamente do jeito que a gente costuma dizer, do jeito que o diabo gosta. Fica do jeito que ele gosta. Ok? Segundo ponto, hospedar a glória de Deus nas tribulações é submeter-se. Amados, rebelião é coisa de Lúcifer. Em todos os pontos da rebelião. Do começo ao fim de uma rebelião, ela é luciferiana. Bonita essa palavra, né? Mas feia, porque o cara é feio. Olha, toda rebelião, desde o comecinho, desde uma pequenininha até uma grande, é de Lúcifer. Ele é o pai da rebelião. Ele fez a primeira rebelião. Então o que acontece? Hospedar a glória de Deus nas tribulações é fazer o contrário da rebelião. É submeter-se. É submeter-se. Veja Jesus, versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedras e de joelhos orava. E sabe por que ele estava orando? Porque ele não queria o que estava para acontecer. Sabe o que estava para acontecer? O teu pecado, o meu pecado, ia ser colocado sobre Jesus, que nunca tinha tido um pecado. E Deus ia se afastar dele. Tanto que lá na cruz ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Porque onde está o pecado, Deus não está. E o que ele estava fazendo então? Submetendo-se. Ele falou, ó, vou chegar numa situação que eu não queria, que eu não gostaria, que não é minha opção, eu nunca fiz isso na vida, mas eu vou por amor e por obediência. Amém? Versículo 41 ainda. Submeter-se é aceitar a responsabilidade pessoal. É minha essa responsabilidade. Ninguém vai morrer no meu lugar. Sou eu, então eu vou orar. Certo? Submissão é aceitar a responsabilidade. Segunda coisa que submissão é, submeter-se é depender de Deus. Senhor, ao invés de depender de mim, ao invés de ir para outro lugar para orar, ao invés de fazer uma outra coisa, eu vou aonde eu sempre ia, onde está programado para ir, onde eu sempre fui, não vou mudar o estilo, mas vou depender de Ti. Vou depender de Ti. Amém? Submeter-se é reconhecer quando as vontades são contraditórias. Veja o versículo 42. Olha o que diz aí. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Sabe o que ele está dizendo? Pai,
honestamente, eu não quero esse cálice. Quero o cálice do meu pecado, do teu sobre ele. Eu não quero isso, Pai. Não é minha vontade, Pai. Não quero. Mas sabe, Pai, não faça a minha vontade. Faça a tua vontade. Isso é hospedar a glória de Deus. É quando nós nos submetemos. No meio das tribulações. Sabendo que isso não está acontecendo, nós não temos nada com isso. Não fomos nós que criamos esse problema. Mas estamos sendo cooperadores com Deus. Estamos operando junto com Deus para resolver o problema. Agora veja o 43. Submeter-se é depender do conforto do céu. Olha que coisa interessante. 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. De que conforto você tem andado buscando, irmãos? Irmã, qual é o conforto que você tem andado buscando? Irmão, qual o conforto que você procura quando a coisa está difícil? Às vezes vai procurar as pessoas que estão mais desconfortáveis ainda. E aí vão te dizer palavra boba. Vão te dizer o que não sabe. Sabe, amados, quando nós precisamos de conforto, que vem por causa da nossa submissão, a necessidade vem porque a gente se submeteu. A gente tem que procurar o conforto do céu. Eu tenho visto no meu ministério tantas vezes pessoas vivendo essa realidade. Eu tenho visto. Agora mesmo eu estou vivendo. Estou vendo isso. A semana passada mesmo eu vi isso. Conversei com alguém que ficou numa situação difícil, mas decidiu ir para o céu com seus olhos e não nas circunstâncias. E Deus começou a usar. É tudo isso que nós temos que fazer, nada mais do que isso, não precisamos mais do que isso. É isso que nós temos que fazer. E é assim que a gente hospeda a glória de Deus nas tribulações. Não é correndo, não é maldizendo, não é julgando os outros, não é fazendo isso ou aquilo, mas é fazendo isso que Jesus fez. É tendo um estilo de vida. É hospedando na tribulação, submetendo. Agora veja, hospedar a glória na tribulação é agonizar. Amados, quantas vezes você já agonizou na presença de Deus? Eu não sei. Eu algumas. Algumas poucas. Não sei quanto a você. Mas hospedar a glória de Deus tem que levar você a agonizar. Sabe por quê? Porque quando você hospeda a glória de Deus, você começa a ficar com duas vontades diferentes, a de Deus para a sua vida e a sua. O que Deus quer para você e o que você quer. E muitas vezes, e acredite nisso, muitas vezes, o que Deus quer para você não é o que você quer. Veja o caso de Jesus aqui agora. Então Jesus nos diz, ele agonizava. Hospedar a glória de Deus é agonizar, irmãos. Veja só, versículo 44. Está escrito aí, veja o que diz aí. E estando em agonia. Estando em agonia. Sabe o que ele fazia quando estava em agonia? Orava ainda mais intensamente. Amados, a tribulação na sua vida deve ser um desafio para você ir mais forte ainda. Deve ser um incentivo, deve ser um estímulo. Mas você vai dizer, pastor, você está doido. Desde quando que esse negócio vai ser um incentivo, vai ser um estímulo? Não estou doido não, veja aí Jesus. Se Jesus pôde e ele fez isso como homem, você pode. Porque ele vive em você. Amados, falta isso para a gente. Ter esse sentimento de chegar no fim. Que a coisa está chegando no fim. Veja, Jesus está chegando no fim. E sabe, eu aprendi, quando eu estava estudando ainda, lá na universidade, estava fazendo lá o meu PhD, eu aprendi uma coisa. Que existe uma curva na vida das pessoas. As pessoas começam aqui bem, com alguma coisa, e daí a coisa vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e eles vão levantando, vão levantando, vão levantando. E sabe quando que a maioria das pessoas, 80% das pessoas desistem? Quando está um passo da última coisa que devia acontecer para ser vitorioso. Desiste a um passo da vitória. E isso é científico.
Isso a gente tem dados, é pesquisa científica. Que a gente desiste quando está no último passo. Você imagine desistir agora. Como é que tem sido você? Você tem desistido? Tem desistido no último passo? Como é que é? Circunstâncias se levantam, homens maus, coisa errada. Pastor capeta, está cheio. Ideias malignas, está cheio. Que vêm contra você. Como é que você faz? Você desiste? Você desiste? Às vezes você está, pense nisso, às vezes está um passo da vitória. E aí desiste. E aí desiste. Entende? Aí não pega o teu prêmio. Quantas vezes? Olha, eu tenho orado na minha vida por avivamento. Eu quero dizer uma coisa para a igreja que eu passei. 2 vezes eu já perdi o avivamento. 2 vezes. Eu cheguei um passo. E aí eu lembro a última vez que foi em Foz do Iguaçu. Eu ia orar todos os dias e orava em volta daquele edifício. E eu orava, e eu clamava e jejuava. E servia ao Senhor e olhava para mim se não tinha nenhum pecado. E ia para frente e orava. E Deus começou a expor as coisas na igreja. E a gente começou a tratar. E a coisa foi. E quando faltava um passo, eu digo, já chega! Parei. Faltava um passo. Eu podia ter tido um avivamento na igreja. Mas aprendi a minha lição. Porque quando você para, você tem que começar do zero, tudo de novo. Do zero, tudo de novo. Não sei quantos de vocês sabem, estou falando de avivamento, isso é de Deus. Há uns 8, 10 anos atrás, Deus me deu um sonho visão. Não era bem só um sonho, era um sonho visão. Eu me vi no norte do Brasil. Eu estava em cima do mapa do Brasil, mas era interessante porque ao mesmo tempo eu estava no lugar. Estava em cima do mapa e estava no lugar. Eu tinha uma missão lá. Passar uma linha no mapa onde Deus ia fazer um avivamento. E eu estava com um grupo que eu não conhecia, mas eu sabia que tinha mais gente comigo. E aí eu estava lá, e eu estava pensando, porque eu sou de muito pensar. Eu sou de planejar estrategicamente, então eu estava tentando planejar estrategicamente um avivamento. Será que vem desse lado, de Manaus? Será que vem desse outro lado? De onde vem o avivamento? Daí eu pensei, mas o meu negócio aqui é traçar o risco. Passei assim um pincel, assim, tracei o risco, e eu lá, me vendo. Eu em cima do mapa, no mesmo da terra, e eu me vendo lá. E quando eu olhei o traço que eu risquei, eu olhei assim e disse, nossa, mas como eu tenho pouca fé. Olha o tantinho que eu risquei. Mas aí eu mesmo, que estava fora do mapa, estava na terra, disse, não, isso aí é o mapa. Na terra aqui o negócio é grande, isso aqui é um enorme. E aí, enquanto eu pensava assim, alguém gritou, o fogo está vindo. E aí eu olhei assim do lado esquerdo, como se fosse lá do lado do Peru, lá mais para cima, e vinha como se fosse uma lava de vulcão. Eu lembro como se fosse hoje. Uma lava de vulcão, um vermelho escuro, aquilo vinha assim, como se fosse ondas virando, e ia levando tudo pela frente. Era o avivamento chegando. E eu acordei. Durante 5 anos, eu orei por esse avivamento. Não conhecia pessoa nenhuma em Manaus, não conhecia pessoa nenhuma lá para cima, em Roraima, não conhecia pessoa nenhuma. Um dia eu estou num congresso de pastores, 500 e tantos pastores, eu estava falando sobre crescimento da igreja. E aí no fim, lá em São Paulo, em Campinas, no fim um deles veio falar para mim, disse assim para mim, pastor, eu queria convidar para o senhor ir na nossa igreja pregar. Eu falei, uai, da onde que você é? Eu sou de Manaus. Eu falei, Jesus, que coisa. Nos tornamos muito amigos. Pastor Batalha, tem uma igreja grande em Manaus. Tenho ido muitas vezes. E eu comecei a conhecer o grupo que estava comigo, que naquele sonho eu não conheci. Hoje eu conheço pastores que estão lá em Rondônia, pastores que estão lá por outro lado, para cima, que estão lá em Bela Vista. Aliás, Boa Vista, desculpe. Aliás, dia 13 de abril, eu saio daqui para Boa Vista, vou ficar 2 semanas pregando sobre avivamento. A primeira vez que eu tive em Boa Vista,
Deus me deu uma palavra sobre como um vento poderoso, lá de Atos, que veio o Espírito Santo como um vento poderoso. Aí eu voltei embora. Por 2 semanas, os irmãos e as irmãs da igreja saíam só para fazer o que tinham que fazer e voltavam para a igreja. Choraram por 2 semanas. E aí Deus falou comigo, tá vendo? Eu estou começando, o que você vai fazer? Eu sei o que eu vou fazer. Eu estou indo. Eu sei o que eu vou fazer. Vamos ter um avivamento. E essa vez, no nome de Jesus, eu não perco. Eu perco qualquer outra coisa, menos o que Deus quer fazer. Então, olha só, o que nós estamos falando aí? Nós temos que prosseguir. As tribulações, a falta de dinheiro, o problema, a igreja, tudo isso tem que ser uma motivação para prosseguir. A tua vida, os problemas, as contas, tem que ser uma motivação para prosseguir, como foi na vida de Jesus. A agonia acontece em estágios. 44, veja só, vamos olhar isso? A agonia acontece em estágios. Estando ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Começa como suor. Sabe, quando você agoniza, você tem que estar disposto a suar na presença de Deus, a orar intensamente na presença de Deus. Esse é o primeiro estágio. Sabe quando é que é o segundo estágio? Quando o seu suor se transforma em gotas de sangue. Você vai dizer, pastor, isso é possível? Estamos acabando de ler aqui no texto, que é exatamente assim que acontece. É em estágios. A tua agonia tem que aumentar, até que você não possa mais. Você tem que dizer como aqueles homens da história da igreja. Um deles disse assim, Senhor, me dá um avivamento, senão eu morro. Tem que ser assim com a nossa vida. Senhor, me leva no que o Senhor tem para mim. Senhor, meu destino. Senhor, me conduza no meu destino, senão eu morro. Quantos de vocês estão interessados nisso? Isso é coisa interessante. Você tem que agonizar. E a agonia vem em estágios. Tem que subir os estágios. A agonia não deve depender do seu estado emocional. Versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. Veja, não era de sono. É de tristeza. Sabe o que isso quer dizer? Depressão. Não era de sono, era de tristeza. Dormiam de depressão. Ficaram tão deprimidos com o que estava acontecendo que dormiam. Você sabe que quando uma luta espiritual vem sobre você, uma das coisas que acontece, ela pode virar depressão. Ela pode te conduzir à depressão, se você não cuidar do teu coração, se você não cuidar das coisas. Enquanto os discípulos deprimidos, por causa da tristeza, dormiam, Jesus estava firme. Você não pode deixar que as tuas tribulações, que as coisas levem você nesse estágio. Ok? Não pode depender emocionalmente dos outros. Ai, mas agora eu já não posso fazer. Eu estou fazendo uma obra de missões, pastor, mas tem tanta coisa que está contra. E aí? E aí? Será que Deus tem que abrir os teus olhos para ver que os que estão a teu favor são muito mais do que estão? Não diz a Bíblia que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo? Veja o que aconteceu na vida do profeta Eliseu. Ele tinha um discípulo chamado Gease. Quando eles acordaram, bom, o Eliseu começou a contar tudo para o rei de Israel, aonde o inimigo estaria esperando. Aí o inimigo disse, quem é o traidor? Aí o pessoal disse, não tem traidor, desculpe, seu rei. Mas o negócio aqui é o seguinte, é um tal de profeta lá, que diz tudo para o rei. Daí quando a gente vai, ele já sabe. Ele falou, matamos esse profeta. Mandou o exército para cercar um casebre, que era onde morava o Eliseu. E quando levanta de manhã, o Gease, que era o seu discípulo, ele abre a porta, o exército cercando. E ele volta e diz, estamos perdidos, estamos cercados. Aí Jesus diz, aí o profeta diz, Senhor, abre os olhos desse menino para ver. E Deus abre os olhos dele e ele vê carros e carruagens de fogo por cima do exército inimigo. Você sabia que é assim com você? É exatamente assim com você. Nada pode frustrar o propósito de Deus na sua vida, porque mais são os que estão com você do que os que estão contra você. Amém? Não dependa do estado emocional dos outros. Estou falando para alguém aqui. Não dependa do estado emocional dos outros. Não dependa das opiniões de outros. Pare de ouvir opinião idiota
Porque você fica idiota igual o que tem opinião idiota. Se você começar a ouvir. Porque você se torna semelhante a quem você ouve. Você pode andar com os idiotas para que eles deixem de ser idiota. Mas você tem que cuidar para que enquanto anda com eles não se torne um. Porque normalmente isso acontece. E acontece mais do que deveria. Entendeu? Então é sério isso. Muito sério. Seríssimo. Ufa, prega. Preach, pastor. Não deve depender do problema emocional dos outros. Versículo 46. A agonia não pode mudar a nossa decisão do que o que devemos fazer. Versículo 46. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Não pode mudar. Enquanto você agoniza, você tem que permanecer no alvo, ir para frente. Não pode mudar. Sabe por quê? Porque o seu Deus é um Deus que não tem sombra, nem mudança, nem sombra de variação. Esse é o seu Deus. Você não precisa mudar, porque Ele não muda. Ele está com você até o fim. Amém? Amém. Não pode mudar a nossa decisão do que temos que fazer. A agonia não pode tirar nossa capacidade de exortação. Pastor, vem falar aqui para essa pessoa porque eu estou numa agonia, eu não tenho palavra. Olha Jesus. Duvido que um de nós aqui já passou uma agonia como essa que Jesus passou. E veja o que ele diz, vigiai e orai. Estava exortando os seus discípulos. A agonia não pode tirar tua característica, seu poder de exortação. Não pode tirar. Amém? Finalmente quero concluir com vocês. Olhe no boletim. Esse boletim está aí para você chegar em casa, rever o assunto, olhar de novo. Eu quero ler a conclusão. Fique em pé no nome de Jesus. Nós vamos ler essa conclusão juntos. Em voz alta, porque é a mesma, né? Vamos lá? Todo mundo? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus 12. A sua agonia ainda não se transformou em sangue. A sua agonia ainda está no suor. Ela precisa chegar ao sangue. Amém?